Com a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui, né, para gravar um vídeo de uma palavra de Deus abençoada. E eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que comentaram no vídeo anterior, deixaram, né, o seu comentário. E teve uma amiga minha, né, a Carla Eduarda, uma irmã nossa, uma amiga de fé, que deixou um comentário. E ela pediu que, né, se nós pudéssemos ministrar sobre a Rainha Esther. Né, eu já agradeço ela, né, por ter comentado. E sim, hoje vamos trazer uma palavra sobre Esther. Então, né, a nossa irmã, a Carla Eduardo, também, inclusive, tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ir lá conhecer o canal dela, é um canal abençoado. Então, nós vamos entrar, né, na história de Esther. É um livro de 10 capítulos que nós encontramos na Bíblia. E é uma história surpreendente, muito linda, com muito desfecho, né? Com muitas coisas para nos ensinar, esta palavra tem. E que se refere ao povo judeu, né? Então, ela é uma história bem extensa. Se eu fosse entrar em detalhes, eu ficaria muito tempo aqui, daria um vídeo muito longo. Então, nós vamos falar somente sobre Esther, né? Vamos falar aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração sobre, né, Esther. E só que nessa história nós vemos outros personagens também muito interessantes e que nos acrescentam muito. Então eu convido você a ler todo o livro de Esther e que você possa alimentar a sua alma com essa história de fé, coragem e ousadia. Agora vamos então para a palavra de Deus. Livro de Esther, capítulo 4 e versículo 15 e 16. Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam, durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Em algumas versões, também está escrito assim: se eu tiver que perecer, pereço. Nós vemos aqui, né, nesses 2 versículos, nos falando algo que Esther deveria fazer. Esther era uma moça judia, o nome dela era Radassa, mas eles chamavam ela de Esther. Ela foi criada por Mardoqueu, né, o seu parente próximo, pois ela era órfã, né? Então Esther foi criada por Mardoqueu. Naquela época, no reinado do rei Assuero, existia uma rainha, a rainha Vashti, que desagradou ao rei. Então ela fez coisas erradas e foi expulsa do castelo do rei, do reinado do rei, da corte do rei. E os príncipes daquele reinado acharam que não seria bom que o rei ficasse só. Então eles fizeram um decreto convocando todas as moças solteiras para se juntar ao palácio, né, para ver com quem que o rei escolheria se casar, quem tomaria o lugar de Vashti. Então, Mardoqueu disse a Esther: vá, mas não diga que você é judia. E Esther ficou aos cuidados de Hegai. E Esther era muito bonita e muito humilde. E ela foi, né? E sempre obedecendo tudo que Mardoqueu lhe ensinava. Ela obedecia muito às ordens de Mardoqueu. Então, ela foi. Aí lá as moças se preparavam tudo para entrar na presença do rei. E Esther entrou na presença do rei e o rei achou graças a ela, né? Ele gostou de Esther e escolheu Esther para ser rainha. Naquela época, havia um homem chamado Ramã, que era uma pessoa de muita confiança do rei, de muitos privilégios, né, dados pelo rei. Ele se implicou com o povo judeu, ele se implicou com Mardoqueu, porque Ramã era muito orgulhoso, era muito soberbo, e Mardoqueu ele não se rendia, ele não se prostrava para adorar Ramã. Ele somente adorava a Deus e ele deixava bem claro a sua fé.
E isso incomodou Hamã a tal ponto que ele mentiu, omitiu coisas do povo judeu ao rei e convenceu o rei a assinar um decreto. E nesse decreto estava contido que o povo judeu fosse morto. E então esse decreto foi lançado a todas as províncias que o rei reinava. E o povo judeu ficou muito desesperado. Muito desesperado. E Mardoqueu foi procurar Esther e contou tudo o que estava acontecendo a Esther. Então Esther olhou para Mardoqueu e disse, mandou recado, né? Porque eles mandavam recado um para o outro. Mandou recado para ele e disse, olha, eu não posso entrar na presença do rei. Faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E eu não posso entrar, de acordo com a lei, na presença do rei sem ele me chamar. Porque naquela época só poderia chegar até o rei, próximo do rei, quem ele ordenasse que chegasse. Não poderia ninguém incomodar o rei, né? Poderia ser penalizado até a mesma morte. Então Esther temeu. Mardoqueu fez a Esther lembrar que ela também era judia. E pediu que ela ajudasse. Tipo, é momento de ela interceder pelo povo, porque ela está mais próxima do rei do que qualquer outro. Aí eu acho que Esther caiu em si e lembrou de onde ela veio. Lembrou das suas raízes. E teve fé, coragem, ousadia. Então ela disse essas palavras que estão no versículo 16 que eu acabei de ler. Né? Olha, Mardoqueu, tu reúne todo o povo de Suzã, todos os judeus, e orem por mim, jejuem por mim, que eu vou orar, vou me consagrar e vou entrar na presença do rei. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que perecer, eu pereço. Mas eu vou entrar. Então assim fez. Depois de passados 3 dias, Esther se vestiu, se purificou, se perfumou e chegou à porta da entrada da sala onde o rei ficava. E diz a palavra que quando o rei olhou para Esther, ele achou graças aos seus olhos, pela sua beleza, pela sua humildade, pela presença de Deus que havia em Esther. E ele levantou o cetro. Quando ele levantou o cetro, é sinal de que Esther pode chegar até mim. Então Esther foi até o rei, né, e convidou o rei. Ele perguntou o que ela queria e tudo, e ela disse, não, rei, eu quero convidar a ti, Hamã, para um jantar. E lá eu falarei o que eu quero. Então Esther preparou um jantar e foi o rei e Hamã. Só que nesse primeiro jantar ela não falou nada. Ela segurou para ela. Daí ela convidou eles para um segundo jantar. E daí nesse segundo jantar ela disse, olha, rei, Hamã está procurando, né, atentar e matar o meu povo. Daí ela se revelou que ela era judia, o meu povo judeu. O rei ficou indignado porque Mardoqueu, que era judeu, havia livrado o rei da morte. Então ele tinha uma estima pelo povo, por Mardoqueu, né? E ainda sabendo que Esther, a sua rainha, também era judia, ele ficou muito enfurecido com Hamã e mandou matar Hamã. E Hamã havia feito uma forca para matar Mardoqueu, pois quem morreu nessa forca foi ele. Ele armou, né, e com um laço, e com esse laço ele morreu. E Esther, né, pôde então lutar pelo seu povo, e o povo judeu batalhou, né, porque não poderia ser desfeito aquele decreto, uma vez que o rei decretou algo, não poderia ser revogado. Mas o rei criou outro decreto, né, permitindo que o povo judeu se defendesse. E favoreceu eles com todos os soldados que eles precisassem. E o povo judeu lutou e venceu. E depois festejaram, né, para a glória do Senhor Jesus. Então nós vemos nesta palavra, né, eu abreviei bastante a história, mas focando em Esther, o que eu vejo em Esther? Eu vejo obediência, ousadia e fé. Ela obedecia todas as ordens de Mardoqueu, todos os conselhos, né? Ela teve ousadia de chegar na presença do rei sem ser convidada. E ela teve fé, porque antes de ter ousadia, ela orou ao Senhor. E isso acrescenta muito na nossa vida, né? Nos mostra o quanto é importante nós obedecermos às nossas autoridades ou a nossa liderança que está acima de nós,
porque tem hierarquias e a gente tem que ser humilde, né? Uma vez que a gente queira liderar algum dia, a gente tem que aprender a ser liderado, né? Eu vejo isso e eu tomo isso para mim. A segunda coisa é ter fé. Fé e colocar todas as coisas na mão do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para vencer as batalhas que eu não consigo. E ter ousadia, ser ousado, digamos assim, fazer aquilo que nos vem às mãos, sem temer, né? Fazer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer, sem temer, lembrando sempre da onde o Senhor nos tirou, né? Então, este livro de Esther é incrível e eu espero que você tenha sido abençoado, né? Com essas poucas palavras, mas que você tenha sido abençoado e que você seja corajosa, corajoso, ousado e tenha muita fé que o Senhor é contigo nesta batalha. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.